Boa noite. Agora, estão ouvindo bem lá atrás? Melhor, né? Bom, uma satisfação, pessoal que não nos conhece, eu sou o Renato, e depois esse evangelho vai para o YouTube, né, no canal Transmutação Renato. Você coloca lá no YouTube, aí a gente vai colocando esses evangelhos, tá? E aí, como o evangelho, né, que a gente costuma refletir, eu vou trazendo aqui as minhas inquietações também, né? Já que o evangelho tem uma proposta de reforma íntima, e eu não estou aqui como palestrante, eu estou aqui também como alguém que está passando por esse constante aperfeiçoamento. Então eu vou trazendo aqui essas reflexões e, em regra, tentando fazer uma reflexão de espelho, porque às vezes as perguntas que eu me faço e os raciocínios que eu vou desenvolvendo, por vezes, podem ser as perguntas que as pessoas se fazem e os raciocínios que elas vão desenvolvendo. Mas é lógico que, vez por outra, para quem está ferido, alguma coisa vai machucar. Né? E, logicamente, que quem não está ferido, né, vai passar em branco. Quer dizer, os momentos de escuta vão ser diferentes. Haverá pessoas que vão se sentir feridas, porque vão ver uma ferida, na verdade, sendo machucada ou magoada por alguma palavra, não por mim, né? E elas vão simplesmente rechaçar aquela palavra. Porque, às vezes, há um estado profundo de fuga. E é nessa fuga que a gente vai entrar aqui quando se falar de vida futura, né? E há pessoas, tipo o caso da Boeing, vocês viram essa história anteontem que aconteceu? Um avião da Boeing saiu lá dos Estados Unidos, o que aconteceu? Teve tipo uma pequena explosão, o avião estava voando há 10 minutos e a porta que fica naquela, quem já viajou de avião sabe aquela, diz assim, olha, você está na parte aqui que é a porta, que é a saída de segurança, se tiver alguma coisa, mas essa cadeira não dobra, não tem isso? Exatamente aquela porta ali, o avião voando há 10 minutos, a porta sacou fora. A sorte é que não havia passageiros. Quem viu essa notícia? Não foi isso, né? Aí a Boeing suspendeu vários voos, todos os que tinham comprado essa aeronave nova, como diz o Matuto, zero bala, pararam, né? A questão dos voos e tal, para identificar, e a sorte é que não houve grandes feridos, deu tempo ao avião pousar e não tinha ninguém nessas cadeiras, né? Para você ver como a gente pensa que é besteira, mas é perigoso. Mas assim, o que eu achei interessante, né? Hoje, o CEO, né, o executivo da Boeing, vendo um problema dessa envergadura com uma das maiores empresas da aviação do mundo, ele poderia ter vários tipos de estratégias. Uma delas seria o quê? Ver um problema e dizer o quê? Que o problema não existe. Aí, ó. Existe aquela pessoa que tem a dor, tem aquela doença, aquela chaga, e quando alguém, ela não vê, não quer ver, não tem capacidade de ver, mas quando alguém mostra, ou ela passa por um espelho e vê, ao invés dela se assustar e sair correndo, ela começa a olhar, entender o que é e começar a cuidar. Do espelho, carinho e Osana. Aí essa pessoa começa a cuidar. Não tem esse tipo de gente? Vai olhar, não quero nem ver. Falar de morte, eu não quero nem ver. Falar de deixar a droga, não quero nem ver. Ah, se a minha droga é comer, é açúcar, é carne, é sal, é um relacionamento doentio, é o sexo descontrolado, é álcool, é droga ilícita. Eu não quero nem tocar nisso, entende? Porque isso aqui é a minha válvula de escape. Exatamente, é um escape. Eu não quero ver. É um problema que eu não quero ver. Tem gente que vai ver o problema, se assusta, mas diz, opa, eu tenho um problema. Como é que a gente vai tratar esse problema? É outra forma de ver o problema, né? Tem gente que vai negar, tem gente que diz não quero ver, e tem gente que diz que vê e não faz nada, e tem gente que vê e começa a tomar atitude para mudar. E no caso da Boeing eu achei interessante que poderia ter o CEO tomado várias atitudes, como transferir a culpa, dizer que era um caso particular, minimizar os efeitos,
negar que existiu aquilo, dizer que era uma sabotagem, não poderia fazer tudo isso. Ele fez uma declaração curta hoje. Ele disse, eu sou pai, eu sou avô, é um caso grave, o problema é nosso, eu tenho filhos e netos, poderia ser que algum filho ou neto meu tivesse naquele lugar e poderia ter acontecido uma coisa pior. Então, de fato, tem um problema, o problema é da Boeing, e a Boeing, assumindo o problema, vai tomar providências para resolver. E todos os aviões podem parar dessa série porque eles vão passar por uma revisão. Ponto. Interessante. Ah, ele vai fazer? Não sei. Mas a primeira atitude foi interessante, porque poderia negar, poderia esconder, poderia camuflar a realidade, mas não. Ele olhou e disse, nós temos esse problema. É caro para a imagem da empresa? É. É caro a nível de bens da empresa? É. Mas é um problema que tem que ser visto, compreendido e resolvido. E você deve estar se perguntando, mas Renato, o evangelho não era meu reino, não é deste mundo? E o trecho não era a vida futura? É a mesma pergunta. Você está em que time? Nós estamos em que time? Cada um aqui, na Reformante. Você é do time que quer, que vê... Primeiro, você é do time que acha que não tem problema? É um tipo de gente. Você é do time que sabe que tem problema, mas não quer ver o problema? É outro tipo de gente. Então, o que não tem, o outro que tem e não quer resolver, o outro que tem e nem quer ver, ou você é do time que sabe que tem, quer ver e quer resolver? Qual o time de vocês? Quem quer resolver? Quem acha que não tem problema? O problema é o mundo. Tá, pois é, porque muitas vezes é assim, é sempre o outro. Só que a gente esquece que quando uma mão aponta assim, ó, um dedo, fica um para lá e três para cá. Eu conheço muito bem falar da vida dos outros porque eu conheço da minha vida. Três apontam para mim e um aponta para eles. E essa é a pergunta. Por que tem a ver com vida futura? Porque eu posso muito bem dizer assim, eu posso curtir essa vida do jeito que eu quiser, porque depois eu posso pagar na vida futura. Então essa conversinha, entende? Ah, esse evangelho aí me desagrada. Claro que ele te desagrada, porque Deus te desconforta, meu amigo. Todo dia ele vai estar te mostrando os teus defeitos, me mostrando os meus e dizendo, e aí? O que é que tu vai fazer com isso? Quer resolver? Não quer ver? Ou quer começar agora a ver, compreender e começar o processo de mudança? Então, algum tempo, se vocês forem ver vídeos mais antigos, eu falava, a pessoa disse, olha, explica como é que os espíritos acham como é a vida lá. Meu amigo, a vida, ela é presente. A vida é presente. Hoje é mais fácil falar porque está cheio de filmes sobre realidades paralelas, não é assim, né? É como isso, gente. A vida não cessa. Porque se eu disser que é de outra forma, é como se fosse um stand-by. Isso aqui não é um stand-by, a gente está vivendo valendo. Aqui não é café com leite. Que conversa, não é assim, ei, lá na frente, você não fala, olha, lá na frente você vai. Aqui na frente. É agora. É agora. Ah, mas eu não consigo deixar meu cigarrinho, que eu tenho problema do coração, minha mãe não sabe nem que eu fumo, meu filho não sabe, meu marido não sabe, mas eu tenho uma carteira de cigarro que eu fumo escondida. Tem gente que não faz isso? Que bebe escondido, que mantém relacionamento sexual desordenado, escondido. Era a história lá dos nórdicos, né? O anel de Nibelungo. É cheio de moral para fora, mas se sumisse, se tivesse a capa da invisibilidade, quer dizer, esse tipo de gente.
Se você está nessa posição, não é uma coisa de dizer isso é bom, isso é ruim. Não, é só ver que está nessa posição. E aí usar o livre-arbítrio para dizer, bom, eu não quero continuar nessa posição. Então, eu acho, para o valor que uma vida tem, ficar dizendo que o negócio é lá na frente, é esquisito. É muito melhor entender como no começo do livro dos Espíritos eles falam, como por exemplo quando perguntaram qual eram os níveis de espíritos, qual era o nível que a gente estava. Os espíritos eles são bem claros, didáticos. Dizem, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não têm capacidade de entender, vocês não têm capacidade de compreender. Mas se vocês quiserem que eu trace algo palatável, algo mais ou menos compreensível para vocês, ele não diz que é aquilo, ele diz assim, é mais ou menos compreensível. Vamos pensar assim, existem 3 níveis de espíritos. E ele diz, né, não só são esses 3 não, mas é uma forma de você entender. Bom, aí tem puro, tem bom, mas assim, vocês estão na categoria dos imperfeitos. E o que é um espírito imperfeito? É aquele que recebe toda a orientação para o que é correto, o que é bom e faz errado. Esse é o nível da maioria das pessoas que está nesse planeta. E, Renato, é ruim. Não está dizendo que é ruim ou que é bom, ele está dizendo que na seleção dos mundos, para a evolução, o plano espiritual vai colocando as pessoas com defeitos ou com dificuldade, desafios mais ou menos aproximados. É isso. Então aqui tem mais pessoas, é uma seleção, é melhor ir evoluindo naquele nível. Pronto, aí coloca aquele pessoal ali. Quem não conseguir avançar daquilo ali, já ou permanece ali ou vai para outro lugar em que tem os seus afins. Mas não é no futuro, isso está acontecendo. Quando você fala naquele livro A Caminho da Luz, quando o Emmanuel, ele fala do pessoal de Capela, aí você pega o Edgar Armando, ele está dizendo isso. Não é que o pessoal de Capela, uma parcela, ó, tá vendo? Não tem futuro. Eles estavam jogando o jogo valendo, não era café com leite. Alguns não conseguiram evoluir em Capela. O que aconteceu com eles? Eles, mesmo de uma envergadura intelectual e espiritual bem alta, foram transladados para esse planeta quando ele estava em formação. Mas como eles são muito evoluídos, levaram um tempo, diz o Edgar Montes, adaptando o espírito. E quando aqui o planeta foi se desenvolvendo, eles pegaram todo o momento rústico do planeta. Quando o planeta foi se desenvolvendo, aí eles vão desenvolver civilizações muito elevadas, né? Por exemplo, como, vamos dizer lá, o pessoal lá de Atlântida, os Atlantes, né? O pessoal do Egito Antigo, os criadores das pirâmides, todas aquelas tecnologias. E diz que eles não continuaram não, depois que eles passaram algumas encarnações e os ciclos evolutivos deles, eles retornaram para o povo deles lá em Capela. Então não estavam brincando. Quem levou a coisa mais a sério avançou um pouco mais rápido. E os outros tiveram um outro momento, não de pausa, mas um outro momento de atividade num lugar que tinha provas e expiações que eles ainda precisavam passar. Mas nunca foi café com leite. Nunca foi. Então, o modo que Cristo fala é como os Espíritos estão dizendo, eu vou te dizer mais ou menos, que é o que você é capaz de entender. Foi o que Jesus fez quando ele fala há mais de 2000 anos para pessoas em que ele está tentando colocar para elas o que seria o reino de Deus, dentro do modo de compreensão que elas tinham. Mas o reino de Deus é tudo. É o universo todo. A todo momento e não só no
Futuro. Não céu ou numa colônia, é toda hora. Quando eu vi o Mahabharata, quando eu li o Ramayana, tinha lá um personagem, né, com características animais e humanas, né, chama antropomorfização. Que o nome dele era Hanumandi, era um macaco muito fiel. E ele vai lutar ao lado da encarnação do Deus, né, que seria diz que toda vez que o mundo está passando por o adharma, né, o erro, eles se reúnem e como fosse essa feição de Deus, do mantenedor da terra, do universo, ele reencarna. E aí naquele momento vem Rama. Né? Então Hanuman vai ajudar numa grande batalha em que o mundo estava dominado pelo caos. Essa luta de bem versus o mal, né? Hanuman vai lá. E eles vencem essa batalha. E ele é o sinônimo da força, da coragem e da fidelidade a Hanuman. Só que ele é de um reino diferente. Rama é humano e ele é do reino dos macacos. Um tempo muito antigo. Esses textos são mais antigos, né? Aí tem uma hora, quando acaba a batalha, Rama assume, né, a posição de rei, resolve os problemas, esse mal todo, né, é afastado. O cara que era o nome do mal, né, que era Ravana, ele é afastado. Então é como quem diz, ele veio para botar ordem no mundo e bota. Aí, na hora dos presentes, ele dá um bracelete de ouro de presente para Hanuman. Só que Hanuman, ele era um macaco. E na cerimônia do palácio, faz aquele alarde todinho, né? Aí o rei chama, ele vem e o rei entrega para ele um bracelete precioso, cravado de diamantes, com ouro, tal, e outras pedras preciosas. Hanuman olha. Quando eles entregam aquilo para ele, ele joga fora. Todo o palácio assim, olha aí, que macaco doido, como é que ele joga uma joia cara, dada pelo rei, fora? Aí ele disse, olha, por que você jogou? Isso aí era de Rama. Até porque você não gosta de Rama. Isso aí é para você botar no seu braço, e onde você for, Rama está com você. Como quem diz, quem anda com um crucifixo, né? Deus está contigo. Aí o que o Hanuman disse? Aí quer dizer que para demonstrar a fidelidade, que Deus, né? Para ele, né? Naquela concepção, não dá tempo a gente explicar tudo aqui, mas só para você ver mais ou menos na história. Tá comigo, eu tenho que ter um bracelete. Aí ele pega, depois vocês podem pesar na internet, bota em imagens, né? Escreve Hanuman e a fidelidade e a Rama. Ele é um ser meio Deus, né? Ele mete a mão assim no peito e rasga e abre o peito. Aí ele mostra que todos os ossos dele têm o nome de Rama. É que ele está dizendo, para andar com Deus, eu não preciso de um bracelete, ele está no mais profundo dos meus ossos. Está em todo canto. Aí em outra cena que era interessante, né? Ele chega lá e tem uma estátua de uma imagem, né, sagrada lá dos hindus, né? Aí ele, o cara vai e bota o pé, tipo assim, né? Se fosse uma igreja, tinha uma estátua de um santo, vamos pensar assim. Aí ele bota o pé em cima, desse Deus. Aí o pessoal, como você está com o pé? O que foi? Ele não entende. Você está com o pé em cima, isso é sagrado. Ele diz, você está com o pé em cima de Deus. Ele diz, Aí ele pergunta, está entendendo? Aí eles veem que ele não está de má fé, ele não quer quebrar a estátua. Ele diz, como eu posso não colocar os meus pés em Deus, se Deus está em tudo? Como? Eu acho interessante, né? Porque, de fato, nos leva à provocação. Se nós estamos com Deus, Ele está em
todo lugar, a todo tempo e desde a partícula mais ínfima do nosso corpo, que a gente sabe que é uma das mais poderosas, por exemplo, o nosso DNA. Está lá. Então, vida futura, atento. A vida é agora. O pessoal diz assim, quem é que quer morrer e ir para o céu? Eu lembro do Cláudio. O Cláudio diz assim, pergunta do pessoal, quem é que quer morrer e ir para o céu? Quem quer morrer e ir para o céu aqui? Ninguém. Ninguém quer morrer e ir para o céu, levanta a mão. Se quem não levantar, não vai. Quem quer morrer e ir para o céu? Aí, pronto. E quem quer morrer agora? Ir para o céu, Ninguém quer. É a mesma coisa. Veja Paulo, quando ele cai no caminho de Damasco, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Não está na minha mão. Se o Senhor quiser que eu morra agora, eu? Não, porque eu sei que em todo canto o Senhor está. Em todo canto, em todo tempo, em todo espaço. Não é não? Então, o que eu quero? É a mesma pergunta. Você quer que o bem se instaure na sua vida? Você diz, quero. Quando? Se possível, agora. Então, a noção de vida futura, ela tem que ser refletida nisso. Porque muitas vezes nós fazemos como a dieta, né? Deixa para segunda-feira. É um ponto, gente. Quando Jesus pergunta para Pilatos ali, olha pessoal, Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Ele está dizendo assim, né? Mas se você for ver outra passagem do Evangelho, Jesus chegou, Pilatos começou a fazer perguntas a Jesus. Sabe o que foi que Jesus respondeu? No começo? Quem lembra? Nada. Pilatos perguntava e Jesus ficava calado. Pilatos perguntava e Jesus ficava calado. Aí Pilatos disse assim, ó, ei, você sabe quem eu sou e o poder que eu tenho? Aí Jesus levantou, olhou para ele e respondeu. Tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Ou seja, o reino de Deus era quando? Naquela hora, Pilatos estava ali porque o pai dele... Quem era o pai de Jesus? Deus queria. É no futuro? Não. Aí diz assim, aí aqui no evangelho de hoje, eu poderia... Pilatos diz, tu és rei? Ele diz, tu dizes. Mas se meu reino fosse desse mundo... Eu poderia chamar aqui meus soldados para resolver essa situação. Mas só que aí, ó, tem uma questão escondida. Jesus está dizendo que o rei é Deus. O meu rei, o meu pai, botou Pilatos no lugar de Pilatos. Me fez passar por essas expiações. Eu perguntei ao meu pai, eu fui lá orar e disse para os meus discípulos, ei pessoal, fica aí em oração que eu vou me recolher. Não foi isso? Na noite que ele ia ser entregue? Quando chegou lá, diz o evangelho que ele suou sangue e lá ele disse assim, Pai, se podes, afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. De novo, ele não se coloca como rei, porque ele sabe que quem manda é o rei. Naquela hora, em qualquer hora. Então, como é que ele aceita Pilatos? Porque foi o pai dele que mandou. Ele não é rei, por isso que ele não vai mandar soldado, porque o rei é Deus. Se Deus achasse que ele precisava, Deus tinha mandado. Se o rei tivesse achado que ele não precisava passar pelo que ele passou, e ele perguntou,
Ele disse, eu não vou correr não, pai. Mas se podes, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a vossa vontade antes da minha. Quando ele desce, os soldados estão chegando. Judas, o beijo. Pedro corta a orelha de um com a espada. Aí Jesus entendeu. Não é a hora de eu botar soldado. Eu não sou o rei, eu tenho que fazer o que meu pai quer. Quando? Amanhã ou hoje? Hoje. É hoje. É hoje que a paia vai voar. Jesus olhou e disse, é mesmo, meu pai tem poder. E eu tenho que aceitar o que ele quer, porque ele sabe mais do que eu. Estão compreendendo? Dá para fazer a ligação ou não? A vida é presente ou futuro? É. Em dimensões diferentes. Agora, uma forma boa de falar, que a pessoa que às vezes quer se esquivar de cumprir hoje, gosta de usar, mas amanhã eu melhoro. Não, melhore hoje. Ah, mas eu não consegui, eu não consigo. Bom, comece o caminho de 1000 passos, tudo bem que ele comece pelo primeiro. Comece, escolha livre, arbítrio. Mas dizer que é só depois é estranho. É estranho. Nossa vida é preciosa, não tem brincadeira de café com leite. Esse tipo de raciocínio, às vezes, fomenta na cabeça de um suicida o suicídio. Quer dizer, eu não aguento mais, mas Deus é misericordioso, eu me mato lá na frente, aí quando ele cai no vale do suicida, nem é desse jeito. Minha mãe, que é católica, né, eu passei por ela Nosso Lar, o audiolivro, né, eu acho muito bom a radionovela Nosso Lar. Aí minha mãe escutou e disse, é mesmo eu pensar esse negócio de morrer, mas eu vejo que é o mesmo serviço, a mesma dor de cabeça, é a mesma coisa que tá aqui. Eu disse, pois é. Então, não deixe para aprender, para ser feliz, para enfrentar os desafios. Não deixe para enfrentar esses desafios depois. A vida é agora, sempre agora. É sempre agora. E eu achei interessante que ela escutou sozinha, no auge dos seus 80 anos, e ela disse, é mesmo, né? Para não. Eu disse, mas ao mesmo tempo que meu pai é cadeirante, tem demência, que não sabe de nada, ele está vivendo a prisão sem muros dele, mas já ele se solta. Porque parece que a gente está dizendo que espiritismo é uma coisa triste. Não, é libertador. Porque já ele se solta, já ele está correndo por aí. Não como a gente quer, não como a gente entende, mas ele vai voltar a correr. Ontem eu era pior do que hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã? Mas eu estou no movimento, é porque faz parte do movimento. E eu não compreendo que tem linha de chegada. Não tem. A lei do progresso não cessa. Não tem nem chegada. Finalidade da vida, aprender. E aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Ponto. Então, eu acho bem interessante esse tipo de reflexão para nós. Porque é o tipo de reflexão que eu procuro fazer para mim. Todo dia eu faço meu inventário moral. Todo dia. O que eu fiz hoje? O que eu aprendi hoje? De um tempo para cá eu tenho desenvolvido o hábito de ler no mínimo 2 horas por dia. Eu estava no meu horário de ler, eu passei um dia bem corrido, você viu, eu cheguei aqui, ia ficar lá na biblioteca. Aí hoje ia ter um atendimento na biblioteca. Eu perguntei, tem alguma sala vazia? Tem não. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar lá em cima e vou fazer a minha hora de leitura. E fiz. Uma delas, para amanhã, porque eu tenho outra coisa para fazer amanhã. E a de hoje já está feita. Então, pela manhã, normalmente eu acordo, medito meia hora. Eu não fico cantando, gritando, olhando com música, eu fico olhando o que é que está acontecendo de mim. Eu estou aprendendo a me relacionar comigo. Me relacionar com a minha própria vida. Porque minha vida é preciosa, eu estou aqui para aprender e eu tenho que aprender a conviver comigo. Passa aquilo, agora vamos lá.
Umas atividades. Vamos lá, vamos ajudar lá na minha irmã, ajudar com meu pai. Depois vamos lá fazer uma caminhada. Vamos dar um segmento à leitura. Depois vamos trabalhar. E todo dia eu faço isso. O que é que eu fiz? O que é que eu aprendi hoje? Porque minha vida tem muito valor. Quando? Hoje. Hoje. E assim a gente vai pensando. Eu teria muitas justificativas hoje. Não vou não hoje. Porque eu passei um dia, eu vendo sei de onde. Não, mas é só mais um pouco. Eu vou ganhar dormindo. Os espíritos não dormem. Eu sei que faz bem ao corpo. Mas eu aprendi isso, tenho aprendido sobre o meu modo de ser. Eu durmo pouco. Agora, eu não fico lutando contra o sono. Eu não fico buscando série para assistir quando eu acordo. Não, eu tenho a minha jornada de leitura. Se eu acordar, eu vou ler. Se eu estiver sem sono, tem meia hora para meditar todo dia. Começa por aí. Então, não é no futuro. É importante fazer. Mas e se eu tiver feito alguma coisa que eu entendo que foi digna de reparação? É importante que eu veja para que eu tome a iniciativa, a escolha de reparar. E sempre lembrando da oração do só por hoje. Só por hoje, eu prometo que eu não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Eu não posso. Eu sei que tem coisas que eu claudico, que eu posso falhar, que eu vou enxergar nesse meu inventário moral diário. Platão recomendava isso. Engraçado, né? Platão, ele recomendava. Todos os seus discípulos, eles tinham que todo dia, só que tinha que fazer por escrito. Uma parte disso, né? Falava um para o outro, porque estava nesse momento da transição da oralidade para a escrita, né? Tem que dizer, tem que falar, olha, o que foi feito hoje? Então mas tem coisas que eu fiz, que são dessa encarnação, às vezes desse dia. Por exemplo, eu posso ter aderido ao meu descontrole emocional, eu posso ter gritado. O meu filho fazia uma coisa errada. E eu estava lotado, ontem eu estava lotado de coisas que estavam dando certo, só que era muita atividade uma atrás da outra. E aí, ele estava fazendo alguma coisa que eu entendia que não era correto, mas quando eu fui falar, ao invés de eu só... Eu poderia ter falado, mas eu gritei. Depois eu pensei, eu abri uma porta digna de reparação. Isso tem que ser falado abertamente. Olha, filho, desculpa. Você estava errado nisso, mas isso aqui também está errado. Então, cada um vai reconhecendo. Tem coisas que a gente faz que talvez a gente, numa encarnação toda, não consiga terminar de reparar, mas pode começar. Tem coisas, de novo, que às vezes é tão difícil que a gente acha que não consegue reparar, mas eu tenho que começar. Quando eu não consigo ter contato, quando eu acho que o contato vai piorar, eu oro. Mas por quê? Porque eu não estou pensando que a minha vida é a vida futura. A minha vida é hoje. Poxa, eu tinha um tempo que tinha gente, não sei se já passaram por isso. Tem alguém que vocês têm alguma mágoa? Que assim, você tá bem, aí fala aquele nome, você fica logo muda. Só de você lembrar, você muda. Isso, pronto, só de lembrar. Seca logo a boca logo. Sabe aquela coisa que se te pedisse para descrever formas de ser cruel, você diria mil formas de ser cruel. Ai, como eu queria, e não sei o que, e tal, e tal. Aí pronto, aí você viaja na maionese, só pensando na pessoa pagando. É um inferno sem fim. Pois eu peguei uma época, eu comecei a me veio essa reflexão. Eu não vou conseguir reparar, teve gente que já morreu, tem gente que eu não gosto, tem gente que eu não gosto porque eu acho que não gosta de mim, ainda tem dessas a gente, né? Que a gente não gosta da pessoa porque a pessoa não gosta da gente. Às vezes ela até nem gosta, nem desgosta, mas te acha que não gosta. Olha como é a cabeça do romance. Na cabeça. Aí eu fiz, sabe o quê? Eu peguei o meu celular, não tem um bloco de notas? Eu vou botar o nome da pessoa completa aqui. Eu não tenho condições de perdoar essa pessoa, mas aqui vai ser o nome das pessoas que um dia
eu vou perdoar. Aí eu botava o nome completo, lembrava da situação e botei lá. Aí eu comecei a andar com aquela lista. E ela ia aumentando, viu, gente? Menina, ela foi aumentando. Eu digo, valha. E eu dizia que eu não tinha raiva de ninguém. Mas foi um dia, numa dessas, que um nome veio à cabeça, que eu me inquietei, que eu resolvi botar. Gente, passou mais ou menos 2 anos. Sempre que eu lembrava o nome de alguém, eu botava na lista. Quando eu botava, eu fazia aquele serviço de ir ler o nome dos que estavam lá. Vocês acreditam que aquela dor passou? Só foi ver. Num primeiro momento eu não queria nem colocar, eu comecei a andar com aquele povo. E hoje eu não tenho mais nenhum nome no meu celular. Não que eu não tenha raiva, não tenha mágoa de ninguém, mas essas aí eram aquelas que, sabe, pra mim eu lembrava, aí eu botava no papel. Olha, essa pessoa fez isso comigo, sei o que, comecei a botar e ver, e andava, e fazia esse exercício de olhar para aquilo ali, de ler aquilo ali, sabe? E aquilo foi morrendo. Hoje eu sempre falo os nomes, gente. Tem gente, impressionantemente, que eu falo o nome e eu não lembro porque que eu tinha raiva, e algumas eu nem lembro mais. A lista sumiu. De um celular para o outro, ela se perdeu e... pum. Mas já pensou se eu tivesse dito assim? É só lá no futuro, cara. Quantas pedras ainda estavam dentro de mim gritando? Porque eu quis, ó, o caso da Boeing que eu falei, ao invés de eu dizer eu não tenho, só os outros que têm inveja de mim, eu disse eu tenho. Posso até não saber como resolver, mas primeiro eu tenho que ver. Depois eu tenho que compreender. Aí eu vou resolver. Mas é impressionante como muita coisa, ao ser vista, ao ser colocada na luz, ela se transforma. Então, esse evangelho, a meu ver, na minha vida, aqui falando como um espelho, não como um exemplo, ele me serve demais por isso. É todo dia tentando me transformar, me melhorar, sabendo que muitas coisas eu não consigo, não me culpar. Eu lembro de uma palestra do Divaldo Franco, espírita não busca culpa, ele assume a responsabilidade. Culpa é a raiz da doença emocional, é o sentimento de culpa. Para que eu quero culpa? Não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Ah, mas eu fiz isso com uma pessoa que era legal, eu traí, eu isso e aquilo, ela morreu. Que seja o passado, passado. Mas hoje ela é presente para você. Ela não está na sua cabeça? Ore. É uma atitude presente. Eu não posso voltar, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então o que é que não tem jeito? Tem jeito. Mas eu tenho que assumir minhas responsabilidades quando? Agora. Então, realmente eu acho que a vida ela é um contínuo. Quer falar? Ora. Eu não consegui entender quando você diz assim, a diferença de culpa para responsabilidade. Por exemplo, se eu me culpo por ter confiado demais em que não devia. E através disso me prejudiquei bastante. Assim, qual seria a diferença? Como que eu iria tentar reparar isso? Primeiro, como é seu nome? Carol. Vou dizer como é que eu faço comigo, de novo, como espelho. Primeiro, a minha meditação é essa, é para me ver, tentar entender as coisas como elas são, e não como eu quero que elas sejam. Então, por exemplo, eu tenho aprendido a olhar que tem inveja dentro de mim. Eu tenho aprendido a olhar que tem carência dentro de mim. Que tem codependência dentro de mim. Que tem adicção à aprovação dos outros dentro de mim. E que, às vezes, eu reajo a isso, eu apresento como autopiedade. Então, eu começo a pensar, bom, se Deus existe, se Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa, Ele não vai me encontrar com alguém que não seja necessário. Agora, como é que foi a minha atitude? Eu não posso
né? É outro lema, né? Eu disse que seja o passado, passado, mas que é o vivo e deixe viver. Eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, uma coisa que às vezes eu me pergunto é assim, você colocou assim, mas eu me sinto culpado porque eu confiei em alguém e esse alguém... Aí, às vezes, muitas vezes eu olhei para mim, em algumas situações, e eu pensei, será que eu confiei, quer dizer, será que eu sou a vítima? Ou será que ali eu tinha uma carência que eu não via? Uma baixa autoestima que eu não via? Uma vontade de seduzir, de ser aprovado pelo outro? E se eu vejo isso em mim, eu tinha interesses egoísticos. Porque ali era um processo de manipulação, em que eu queria manipular e que a história, o romance terminasse como eu pensei. Só que o outro é vivo. Ele é vivo. Às vezes eu fico me colocando na história como se eu fosse vilão e eu fosse o bonzinho. Mas eu olho para mim e tento olhar com sinceridade. Porque eu tenho que ter honestidade comigo e com Deus. Então eu começo a olhar em mim até que ponto eu não quis colocar aquela pessoa num labirinto emocional diante das minhas carências. E por isso eu fazia. Quantas mães não dizem não para o filho? Porque, na verdade, não é porque tem amor. Ela mima porque ela tem medo de ser reprovada e depois ser deixada. Ela está usando um interesse que é particular. Ela tem que ter aquela hombridade de dizer, olha, eu estou fazendo isso porque eu tenho medo. Eu tenho esse menino aqui porque... Tem gente que adota filho, não para amar filho, para dizer que é filho do coração, mas para lá na frente não ficar só. E não está com a pessoa. É interesse egoístico. Aí aquilo ali transparece, gente, às vezes. Estou dizendo como é que primeiro eu começo de novo. Eu não posso viver a vida do outro, mas eu sei que a minha mente ela é cheia de trama, sabe? É cheia de querer seduzir, cheia de querer colocar os outros na roda, né? Assim. Só que é aquela coisa, né? Quem brinca com fogo, uma hora se queima. Não fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa? Quem mexe com carvão fica sujo. Primeiro, quando eu vejo em mim, quando eu comecei a entender que em mim tem inveja, que em mim tem manipulação, que a minha carência, que às vezes eu não via, fazia com que eu começasse a fazer tudo com medo de ser rejeitado pelos outros. E eu deixava que relacionamentos altamente tóxicos tomassem conta da minha vida. E se eu não prestar atenção no vigiar e orar, isso acontece. E logicamente que eu estou atraindo gente tóxica, e essa pessoa às vezes também sabe que ela não é mocinha, ela sabe que ela não está ali também por um interesse só dela. Ela foi atraída. Então quando eu assumo a minha responsabilidade, eu começo primeiro a assumir e entender o que é que está acontecendo. Se eu realmente era mocinho. Você começa a enxergar? Não tem isso? A gente é muito manipulador. Eu descobri, por exemplo, alto nível de codependência emocional em mim. Alto nível de baixa autoestima. E eu fico prestando atenção nisso mesmo. Meditação, eu vou olhando. Às vezes uma pessoa, eu digo assim, eu não gosto da pessoa. Um dia eu vi uma mulher falando que ela mesmo se questionava, que ela não gostava de uma pessoa. Ela dizia assim, será que eu não era com inveja? Eu nunca tinha visto ninguém na minha vida dizer para si próprio se questionar se tinha inveja. Porque sempre eu fui acostumado a dizer assim, aquele ali é invejoso, aquele tem inveja, mas a pessoa dizer, eu tenho inveja. O alcoólatra dizer para todo mundo assim, eu tenho um problema com álcool. Aí o cara diz, mas tu bebe, meu filho, você pode. O cara chega e diz assim, eu não posso. Você bebe o tanto que você quiser, eu não posso. Quer dizer, é ver de novo, é ver o problema no presente, compreender o problema e tentar começar a resolver. Então é o seguinte, se Pilatos, Jesus olhou para ele, para muita gente Pilatos é mal, né? Assim, né? O do mal, né? Lavou as mãos, ele disse, tudo que está embaixo, que é meu pai que está em cima, permitiu. Então será que se eu enxergo as minhas dificuldades, e quem é que eu atraio? Porque o ser humano atrai os afins. E por que eu atraí? Por que eu me permiti? Compreende? Isso
talvez tenha feito com que esses nomes tenham se apagado da minha lista. É aí que Deus está. Quando você tem uma intimidade com Deus, é isso. Você abrir seu peito e dizer assim, Pai, eu sou assim. Não com autopiedade, não com a culpa. Culpa é isso, eu fiz isso, eu fui tão otário. Mas será que você está se culpando porque você foi otário, porque você foi besta? Ou porque você se incomoda muito com a ideia, diante da baixa autoestima, do povo achar que você é besta? No caso dela aí, eu vejo mais como não carência. Ela confiou. Mas entenda, viu? Eu não estou dizendo como é o caso dela, eu estou dizendo como é que eu olho em mim. Só quem pode se enxergar é você e Deus. E aí a pessoa que tem mais culpada do que ela. Mas entenda, não é culpa. Por isso, entende? A culpa eu não vou resolver. Quer ver um sentimento de culpa? Geralmente alguém aqui é filho de pais separados? Que o pai viveu e depois separou, você conviveu um tempo? Eu vi uma palestra um dia, uma palestra que era uma partilha de neuróticos anônimos, que está na internet, se você ver lá, acho que é desapego emocional, uma coisa assim. Ela começou a entender, tá lá, acho que é isso, acho que é desligamento emocional, uma coisa assim, da Zé. Você bota neuróticos anônimos, tem umas falas lá. Ela contando que ela começou a perceber que ela se sentia culpada porque o pai dela deixou a mãe dela. Culpa é assim, sabe? Você sente, é um sentimento que não te leva a canto nenhum, só a tristeza. Ela dizia assim, que ela não entendia, ela se questionava, né? Porque como será? Será que é porque ela nasceu? Será? E aquilo ali fica dentro da pessoa. E qual a atitude que pode ser tomada? Nenhuma. Não resolve nada. Só leva a pessoa à autopiedade e à tristeza. E a responsabilidade é dizer assim, olha, eu tenho que entender o que é que aconteceu. Olha, isso aqui é uma ficção da minha cabeça. Relacionamentos começam, alguns continuam e alguns acabam. E eu não tenho culpa nisso. De novo, porque Deus colocou Pilatos lá no lugar dele e colocou meu pai aqui e meu pai teve que sair. Quando você estuda direito sistêmico, né, o Bert Hellinger, eu ia falar sobre constelação familiar. O Hellinger, quando fala do passado, que você vê uma coisa, você fica se perguntando, a culpa te leva a ficar cheio, só se racionalizando, perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. O Bert Hellinger diz assim, foi assim porque tinha que ser assim, e ponto. Gente, se a gente tem a proximidade com Deus, uma humildade para aceitar que certas coisas que estão no passado têm que ficar nesse sentido lá, nesse sentido de que eu não tenho o que fazer, não adianta eu ficar me culpando. É o mesmo sentimento de culpa que uma pessoa que passou por um assédio sexual na infância sente. Ela não tem culpa, ela não podia fazer nada. Ela nem sabia o que era às vezes que estava se passando. Agora você tocou no assunto. Viver é aprender. Mas você vê que o sentimento de culpa não nos leva a lugar nenhum? Não, só leva a tristeza, porque não tem solução. A gente vai, por exemplo, sai aqui, às vezes sai no horário para ir para uma reunião. No horário, saiu com 1 hora para chegar lá 1 hora antes. Aí teve um trânsito, teve uma batida, teve não sei o quê, e você já fica com raiva. Quem já ficou com raiva de uma coisa que saiu no horário, fez tudo certo e não está dando certo? Isso é o quê? A raiva é uma resposta da culpa. Você está se sentindo culpado. Me resolve o que você tem que entender assim, meu Deus, é assim porque tinha que ser assim. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não é por isso que eu costumo terminar com a oração da serenidade? Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu não posso. Foi. Como é que Jesus disse para Madalena? A mulher, sei lá, se é Madalena, alguns dizem que é outra, não. A mulher que ia ser apedrejada. Mas ele disse para ela assim, vá e não peca mais. Que seja o passado, passado. Foi assim que tinha que ser assim. E agora? Como é que nós vamos fazer? Presente. Vai, não peque mais agora. Não é assim, ó, lá na frente. Não, agora. Sai daqui, não faz mais isso não.
Então é impressionante como se eu tiver o equilíbrio para não deixar que a culpa se estabeleça, que eu assuma a responsabilidade. Culpa eu não posso fazer nada, concorda? Responsabilidade sempre eu vejo o que eu posso fazer. Tá sentindo a diferença? Responsabilidade, eu tenho sempre alguma coisa a fazer. Olha, machuquei uma pessoa que morreu. Matei uma pessoa. Eu vou reviver ela? Não. Mas primeiro compreender o que me fez fazer aquilo. Que eu fiz aquilo. Orar por aquela pessoa. Me disponibilizar frente ao Criador para eventuais reparações. E na hora que Deus me der a condição de pagar, eu me dispor a pagar. Não é? Eu gosto disso. Responsabilidade. Não, eu não gosto, às vezes, nem da palavra arrependimento. Não, fez. Compreendeu que está errado. Não faça mais. E se disponha a reparar. Quando puder reparar, repare. Não precisa ser olho por olho, dente por dente. Mas muitas vezes vai ser. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, é embrutecida. Quem não escuta conselho, tende a levar a pancada. Ela não escuta. Então, dado o nosso tempo, né, que a gente está enfrentando aqui, estou trazendo algumas reflexões sobre essa questão do Evangelho que trata sobre a vida futura, sobre meu reino não é deste mundo. Com esse cuidado, né, de a gente não ficar postergando, procrastinando o que a gente tem que fazer pelo amanhã. Como vir para o centro. Tem gente que vem para o centro e não tem mudança espiritual nenhuma. Houve um tempo, já aqui nessa casa, e até conversei com o Carlinhos sobre isso, né, que eu falava assim, tinha um grupo, eu dizia assim, quando eu falava sobre a questão do álcool, né, que já tem, vai fazer 6 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, passei muito tempo dizendo que hoje eu não sentia falta. Quando eu falava, eu falei, não, mas você acha que é errado? Se eu não falei que era certo ou errado, eu falei que eu não ingiro, não entendi que para mim, na minha vida, o nome disso era fuga. Nem droga ilícita, nada disso. Aí eu falei, aí as pessoas sempre tinham aquela resistência. Aí um dia eu estava lá embaixo, aí uma pessoa foi falar comigo. Aí foi contar uma história muito trágica da vida e que acabou que naquele momento ele estava se relacionando, tinha enviuvado e estava se relacionando com mulher drogadicta. Até contei isso para o Carlinhos. Aí ele, não, quero salvar ela. Olha, é tão bom esse menino. Olha, tão bom. Ele está só, ele está carente. Aí é uma mulher, aí ele quer salvar ela. Olha as coisas. E ela me roubou. Eu falei, tu quer salvar ela? Mas eu posso julgar? Mas você devia dizer assim, meu irmão, tu sabe que tu não quer salvar ninguém, não. Eu fiquei olhando para ele. Aí ele falando, aí uma hora ele disse assim, mas tu acredita que eu quis mostrar para ela, porque ele era bem mais velho e a menina bem mais nova. E já tinha roubado, ia atrás dela, sumia, né? Drogadinho, caía na rua. Aí ele disse assim, que queria mostrar para ela que ele nunca pegou vício nenhum. Eu não falava aqui, que eu disse que os caras diziam assim, não, mas beber faz bem, mas não sei o quê, um copo de vinho, não sei o quê. Meu irmão, eu não bebo. Só por hoje, pode ser que amanhã eu bebo. Você bebe, eu respeito. Aí foi o que ele disse? Que ela estava no crack. E ele disse, eu agora estou usando crack com ela. Para quê? Para mostrar para ela que eu não me vicio em nada. Nunca mais esse cara apareceu aqui, cara. Ele sabe essa história. Esse cara sabe quem é ele? Sou eu. É o meu ego. É o meu ego. Na hora que eu acho que eu vou resolver, entendeu? Que eu sou o bom, que eu sou o salvador do mundo, que álcool não me pega, que droga não me pega, o outro é porque era otário, o outro é porque era fraco. Isso é o espelho. Eu não posso olhar para ele com crítica. Eu pensar assim, cara, presta atenção. Olha o discurso, né? Eu vou ajudar. Estou fazendo tudo isso que eu quero ajudar ela. Eu não tenho nenhum interesse. Eu olhei e eu pensei, poxa,
Se eu tivesse na posição real dele, eu diria, poxa, é claro que eu tenho interesse. Muitos interesses. Sexual, afetivo, várias coisas. Mas a pessoa não vê, não diz, não quer ver. Por isso que eu não gosto muito da palavra arrependimento, tem? Porque é uma incompreensão. Você não compreende, o ego está tão alto que ele não compreende que é um problema do ego. O nome disso é egocentrismo, no sentido de que todo mundo, o egoísmo é assim, tudo que você faz é só pensando em você. E o egocentrismo é assim, você fica no centro, se protege. Todo mundo pode se explodir e você não. Mas isso não dá certo. Para concluir, faz certo que dá certo. Faz errado que dá errado. Paulo, é o que eu estava dizendo, Paulo estava matando pessoas dizendo que estava fazendo a palavra de Deus. Porque ele matava pessoas que eram cristãs, não é isso? Aí ele caiu cego, ao invés dele dizer assim, ei! Ele percebeu, Paulo é muito inteligente. Quando ele caiu do cavalo cego, ele entendeu, faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Se eu cair cego é porque eu não estou fazendo a coisa certa. Se aconteceu, quer dizer, se cair uma bala perdida e pegar em mim, gente, essa bala é minha. Bem no tempo certo dos encerramentos. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja sempre feita a vontade de Deus antes da nossa. E eu não estou rezando assim, mas eu rezo no singular. Até isso eu tenho esse negócio. Todo mundo eu não gosto. Eu digo, meu Deus, me conceda a serenidade. É um relacionamento meu com Deus. Meu Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. E que seja feita a vossa vontade e não a minha. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir um sorriso mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou,
em nosso Senhor. É sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. É sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de